Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Como sempre, eu espero que vocês estejam bem, saudáveis, felizes e, acima de tudo, dispostos para nossa aula de hoje. Nós temos aí aula de redação. Falaremos aí sobre pessoa e personagem. Algumas pontuações a serem feitas aí com relação ao que é pessoa, a personagem. Nós já falamos muito sobre os tipos de narrador. Não deixa de estar incluído aí nessa proposição aí, né, de aula, né, que é pessoa e personagem. Lembrando vocês que o material utilizado nesse momento para essa aula será o livro. E durante as lives nós utilizamos aí materiais extras, para que vocês possam ter aí duas fontes de pesquisa, duas fontes de estudos e, enfim, né, para facilitar e ajudá-los aí, né, nesse momento aí tão único e desafiador para todos nós, né? Não só para os alunos, mas também para os professores e para a comunidade escolar em geral, né? Inclui colaboradores, pais, responsáveis, né? Os responsáveis por vocês, né? Enfim, vamos aqui começar a nossa aula de hoje, utilizando aí o livro didático. Gente, eu vou falar uma coisa aqui novamente. O livro que nós estamos utilizando, enquanto eu pego a caneta aqui, é o módulo 4. Meninos, módulo 4. Esse módulo 4, ele é do quarto bimestre, é o livro 4, tá? O terceiro bimestre já finalizou, vocês já até pegaram um boletim aí, enfim, já ficou para trás, tá? Agora é caminhando para finalizar a nossa vida aí, tá? Tô falando isso porque vira e mexe, alguém me pergunta se é o livro 4. E aí eu quase caio da cadeira, porque livro 4, nós já estamos aí já no final de novembro, tá? Então, livro 4. Pessoa e personagem. Nós estamos estudando aí em literatura, em interpretação textual, a questão dos mitos, né? E um dos mitos estudados foi o do Hércules, né? Hércules é considerado um personagem. Mas o que faz dele um personagem e não uma pessoa? Então, vamos tentar descobrir qual é essa diferenciação. Por exemplo, por que ao falarmos com ou sobre alguém, dizemos a pessoa? E ao assistirmos a um filme, dizemos o personagem. Para entender essa diferença, observe o fotograma a seguir, que nos mostra uma cena interpretada pelo ator norte-americano Johnny Depp em um trecho de uma entrevista com o autor. Gente, esses dias para trás eu tentei de todas as formas lembrar do Piratas do Caribe e me deu um branco total, né? Na hora que eu bati o olho aqui na imagem sem falar nada, minha memória fotográfica já me fez relembrar, né, o filme, né, os filmes aí, né, Piratas do Caribe. Então aqui, cenas do filme Piratas do Caribe, O Baú da Morte, lançado em 2006, dirigido por Gore Verbinski. Então aqui ele tá correndo, né? São histórias de aventura. Creio que muitos de vocês devem ter assistido algum dos filmes, né? Que são vários. E aí aqui nós temos a entrevista dele, né? Que, né, época, 5 anos depois de um faturamento mundial de 1,700, né? 1.700.000, somente com os 2 primeiros filmes. A trilogia Piratas do Caribe chega ao fim. Gente, eu tô doida hoje, não tô saindo nada. Como avalia essa jornada? E aí aqui vem a fala do Johnny, ele vem respondendo, e aqui vem a segunda pergunta da época. Neste filme, você contracena com um dos ícones do rock mundial, o Keith Richards. Como foi esse encontro? Aí aqui ele vem falando, né? Ele responde aí essa pergunta. Essa parte eu vou deixar para vocês lerem, tá? Dá pausa e faça a leitura para você interpretar, né?
de acordo com a pergunta aí. Aí aqui, meninos, vem aqui o número 1. Dos textos apresentados, em qual deles Johnny Depp é, letra A, ele mesmo, ou seja, uma pessoa, né, a pessoa Johnny Depp. B, um personagem. Então, ele é pessoa na entrevista ou na imagem? E ele é personagem na imagem ou na entrevista? Então, é o que você vai colocar aqui. Na letra B, vem pedindo o seguinte: imagine que um diretor de cinema resolva fazer um filme sobre a vida do ator Johnny Depp, que será interpretado por outro ator. Nesse caso, Johnny Depp seria uma pessoa ou um personagem? É uma pergunta complexa, né? Por quê? Porque tá falando que seria um filme contando a história da vida dele. Né? E nós temos outros exemplos de filmes aí que mostram a história de pessoas. Por exemplo, estava passando esses dias agora, num canal aí, um filme, na verdade era uma minissérie, um filme virou minissérie sobre a Abby, a apresentadora Abby, né? A Abby que estava sendo mostrada lá não é a Abby pessoa, é a Abby personagem. Uma atriz, no caso a Andréa Beltrão, se caracterizou de Abby, interpretou Abby. Então, nesse caso aqui, né, se fosse feito um filme aí sobre o Johnny Depp, em que outra pessoa o interpretaria, o Johnny Depp seria a pessoa ou um personagem? Isso dentro do filme. Aí aqui vamos partir aqui para essas conceituações aqui teóricas. No texto A, o ator Johnny Depp interpreta um personagem, ou seja, um ser criado pela imaginação que se aproxima do ser humano, embora seja um ser ficcional, porque ele não existe, né? Ele existe só no plano do ficcional. Assim, todo ser, pessoa, animal, objeto e outros, etc., que é fruto da imaginação humana, participa de episódios também imaginários e é tratado com as mesmas características de uma pessoa e, portanto, um personagem. Meninos, como que funciona isso na prática? Se, primeiro, fruto da imaginação, essa imaginação pode ser real ou não. No caso aí do Johnny Depp, do personagem, é um personagem ficcional, não existe, né? Se eu digo aí pessoa, objeto, animal, plantas, se eu invento aí uma história sobre esses seres, o que vai acontecer? Eles vão ser tratados eles vão ser caracterizados como pessoa. Só que ele vai ser chamado de personagem, porque ele está no plano aí da imaginação. Lá no texto B, quando é uma entrevista em que perguntam, em que conversam com o Johnny Depp, ele é a pessoa, ele é ele pronto. Ele é um ser real, ele tem sua existência real e participa de acontecimentos concretos do plano da realidade, tá? E aí, seguindo aí, cita aí o exemplo aí de quando nós assistimos um filme, vemos, assistimos aí ações que são vividas pelos personagens. Quando assistimos o noticiário, jornais ou documentários, vemos episódios, assistimos aí histórias e situações que são reais, são acontecimentos da nossa realidade, são de pessoas reais, tá? E agora, em relação aos personagens, eles podem ser os protagonistas ou principais, o mesmo nome aí, que são os personagens centrais, Tudo acontece em volta deles. E aí tem os personagens secundários, eles participam da história, eles têm seu papel lá, até para desenvolvimento do enredo, da narrativa em si, porém eles não têm o maior destaque, tá bom? Seguindo aí, nós temos aí esse quadro aí que eu vou ler com vocês, Você certamente já deve ter ouvido uma história de atores ou atrizes que são maltratados quando vistos
Nas ruas, gente, sempre quando tem uma novela de grande alcance aí no país, né, com grandes números, com altos índices aí de audiência, e aparecem vilões e vilãs, né, existem relatos aí dos atores que quando eles estão aí em locais públicos, supermercado, atravessando a rua, shopping, eles são xingados, eles são agredidos, né, porque as pessoas não conseguem, algumas pessoas não conseguem fazer essa distinção. Quem tá ali, andando ali na calçada, ali perto de você, ali no shopping, na padaria, enfim, é a pessoa. O que é visto lá na televisão, na novela que eu tô citando para vocês, é o personagem, é um ser que foi criado por um autor, por uma autora de novela, né, um escritor. Então, existe, se vocês pesquisarem aí, vocês vão encontrar vários relatos. A Débora Seco e a Carolina Dickmann, principalmente a Carolina Dickmann, quando interpretou um papel aí numa novela na década de 90, no caso Laços de Família, em que ela meio que, né, rouba o namorado da mãe. A Carolina Dickmann, né, na época, deu entrevistas e que, dependendo dos lugares que ela aconteceu, de alguns lugares que ela foi, as pessoas xingavam, passavam de carro, xingavam, gritavam com ela, né, enfim, faziam um monte de coisa feia, mas justamente por isso. Eles não estavam xingando a personagem, no caso é a Camila. Não estava xingando a personagem Camila, estava xingando a pessoa Carolina Dickmann, que é a atriz. Então acontece muito aí disso. Exercício número 3. Leia os trechos a seguir e responda as questões. Então aqui tem o trecho A e o trecho B. O trecho A é do Charles Dickens, uma história de Natal, né, e foi traduzido aqui pela Ana Maria Machado. No ensino médio, vocês vão estudar um pouco mais a fundo o Charles Dickens. No B, vem o título aqui, ó, Mulher imita cachorro para espantar suposto ladrão. Então, você vai ler isso aqui, né? Foi retirado aí do G1, essa notícia aqui, tá? Lá do ano de 2015. Leu os dois trechos? Vamos aqui para as duas questões. Qual dos textos apresenta personagens? O texto 1 ou o texto 2? Qual dos textos apresenta pessoas? Então, você vai dizer se é o texto A, se é o texto B e vice-versa. Seguindo aqui, releia a notícia apresentada no texto B. Em seguida, escolha uma pessoa que você conhece e inclua na notícia. Você deverá recontar o episódio da notícia, transformando a pessoa escolhida em personagem. Note que o conteúdo na notícia, gênero, né, que apresenta fatos, né, ele vai se tornar algo ficcional. Então, você vai escolher aí alguém, né, que você conhece, seu primo, seu amigo, sua mãe, seu avô, sua avó, enfim, seu professor, quem você quiser. E vai inseri-lo aqui nessa notícia do texto B, tá? Vai colocar essa pessoa não como pessoa, mas sim como um personagem, tá? E aí, por isso que vira texto ficcional. Na letra B, nós temos aí, depois de ter recontado a história da notícia, inserindo uma pessoa e alterando a origem dos fatos, as pessoas continuaram a ser pessoas ou se tornaram personagens? Explique. Então, duas etapas para que você responda corretamente esse enunciado. A primeira etapa é onde que você vai dizer o quê? Se as pessoas continuaram a ser pessoas ou se tornaram personagens. Respondeu, aí você vai explicar, você vai justificar a sua resposta, né? Isso aqui na página 50, que é onde finaliza os exercícios de vocês, tá? E aí eu vou fechar aqui, né, no homework, que é responder os exercícios da página 48 a 50, que foram esses exercícios que eu mostrei para vocês aí, sobre a diferenciação entre pessoa e personagem. Durante a nossa live de redação sobre essa aula, eu vou mostrar para vocês casos aí em que pessoas foram confundidas com
personagens, tá? Então tem muitas histórias aí, fatos inusitados, e nós iremos analisá-los aí durante a nossa live, tá bom? Beijo para vocês, tudo de bom, cuidem-se, aproveitem aí para colocar as atividades em dia. Qualquer coisa estou por aqui, até a próxima aula. Bye. Olá, alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Começando aí mais uma aula de informática, seguindo esse conteúdo aí, seguindo essa semana nova, alguns horários novos, algumas novidades, mas são coisas rápidas, final do ano aí tá acabando, estamos encerrando. E pessoal, uma aula muito especial hoje, não que as outras não fossem, mas essa é especificamente sobre um projeto que eu acredito que vocês já estejam sabendo, ou não, ou já começaram a ficar sabendo. De qualquer forma, a gente vai começar a falar um pouco hoje e vamos prolongar esse assunto aí por mais tempo, inclusive nas lives, que agora teremos lives de informática. Vamos ter um momento aí ao vivo, eu e vocês. Demorou, mas esses momentos chegaram. E ao vivo não, ao vivo e online, na verdade, né? E a aula hoje é isso aí, é podcast. O que é podcast? O que nós vamos falar sobre podcast? Vamos falar sobre o que sempre gosto de tratar qualquer assunto com vocês lá da raiz, para vocês entenderem de onde veio, o que é, o que significa. Eu tenho certeza que alguns alunos conhecem, e eu acho que alguns ainda não conhecem, mas vão conhecer, porque conforme vocês estão sabendo, nós vamos fazer o projeto Autoestima, onde vocês vão produzir alguns materiais, onde o último material, o principal, vai ser a entrega de um podcast produzido por vocês e com todo o auxílio, com todo o suporte dos professores. Todos os professores vão estar aí para ajudar vocês. Vai ser um projeto bem legal. Eu tenho certeza que vocês são criativos, vocês são feras e vão fazer aí trabalhos excelentes. E eu estou super ansioso para ver o resultado. E aí, para já preparar vocês para esse projeto podcast, para os alunos aí que vão topar esse desafio, fazer esse material, essa aula vai ser muito importante até para vocês entenderem assim, saberem explicar o que é um podcast, poder falar sobre. E vamos lá, vamos começar falando, a gente vai falar hoje nessa aula, vamos falar mais na live e por aí vai. E aí qualquer dúvida, qualquer problema que vocês tiverem, qualquer coisa que ficou confusa, qualquer coisa que vocês quiserem a mais, vocês anotem e me passem ou nos meios de atendimento, WhatsApp, Instagram, e-mail, Google Classroom, ou nas lives que nós teremos. Acredito que na sexta-feira, se tiver mudado o dia, me perdoem, mas agora, no momento, enquanto eu gravo esses vídeos, nossas lives estão para sexta-feira. Ok? Então vamos lá, podcast. Primeira pergunta, vocês sabem o que é um podcast? Vocês já ouviram um podcast? Já gravaram um podcast? Eu já ouvi, eu utilizo muito podcast, é uma ferramenta que eu gosto bastante e bora falar dela. Primeiro, de onde surgiu o podcast? O que significa podcast já na teoria, ali na raiz da palavra? Pessoal, o podcast ele é uma palavra que é a junção de iPod com broadcast. O que é isso? iPod é um aparelhinho que hoje ele é um pouco descontinuado, é pouco utilizado, que inicialmente é um aparelho da Apple, era um aparelhinho de ouvir música. Assim como antigamente tinha os aparelhos de MP3, MP4, um dos precursores e um que fez muito sucesso foi o iPod. O iPod era um tocador de música, você transferia ali as músicas no formato MP3, etc., para o iTunes, e aí você ouvia a música nesse aparelhinho, você pulava de música e tudo mais. E era um aparelho que tinha também acesso à internet. Esse aparelho foi ficando moderno, porém, com a evolução dos outros aparelhos, como os smartphones e os iPhones e os tablets, o iPod ele foi ficando de lado, porque basicamente o iPod só servia para música, guardar fotos, então não compensava você andar com um smartphone, um tablet e um iPod, sendo que o tablet e o celular já têm as mesmas funções do iPod. Mas antigamente tinha um iPod, ele era um reprodutor de mídias e inclusive rádios. Tinham rádios, tinham web rádios e tinham as músicas. Então, esse é o iPod. E broadcast é uma forma de transmissão via rádio para programas de rádio diretamente
e para televisão. Então, broadcast tem a ver com transmissões online. E aí, basicamente, era programa de transmissão online no iPod. Porque no começo, os podcasts eles eram feitos especificamente para o iPod. Eles surgiram ali para o iPod. Assim como um outro aplicativo, assim, uma curiosidade, o iFood, aplicativo bem popular hoje em dia, quando ele surgiu, ele era um aplicativo feito apenas para o iPhone, por isso o nome iFood. Ele era só do iPhone, e aí esse aplicativo cresceu tanto, que aí passou para os smartphones, para os Androids, e popularizou. Mesma coisa foi com os podcasts. Eles foram criados para o iPod, e era uma forma, eles eram transmitidos via sinal de rádio, que é o sinal online. Essa é a origem do nome podcast. Para o iPod, via sinal de rádio. E o podcast, pessoal, ele surgiu em 2004 por um ex-VJ da MTV, Adam Curry. VJ, por que é VJ e não DJ? Você colocou errado, professor, não coloquei. Porque a MTV, que é um canal muito grande mundialmente, no Brasil ela foi extinta, né? Não tem mais o canal aqui, mas a MTV, ela tem os apresentadores, né, que tocavam músicas, tocavam clipes, faziam programas musicais, e aí é chamado VJ. VJ é diferente de DJ, então VJ da MTV. O Adam Curry, ele fez o primeiro podcast e disponibilizou em um iPod. E o podcast, pessoal, ele é inspirado no formato de programa de rádio. Ele tem muitas referências aí de programa de rádio. A maior vantagem do podcast, qual é a maior... assim da tela. Qual é a maior vantagem do podcast? É porque o conteúdo, ele é 100% sob demanda. Você ouve o que você quer, você ouve na hora que você quiser e quando você quiser. Um programa de rádio, vocês já ouviram um programa de rádio? Não sei, deixa aí nos comentários se você já ouviu um programa de rádio. Mas acredito que os pais de vocês, os avós, é porque essa geração de vocês aí não é muito ligada a programa de rádio. Mas aqui meus tios, por exemplo, escutam muito rádio, programa. Então, vocês devem saber o que é um programa de rádio. Os programas de rádio, geralmente, eles têm horário para começar. Começa ali no horário exato, então a pessoa tem que se programar. Assim como o programa de TV aberta, a pessoa ela tem que se programar para sentar ali na frente do rádio, naquele horário. E o programa de rádio, ele é muito específico. Ele geralmente é feito em uma emissora, com conteúdo parecido, com um público igual, e a gente não tem tantas emissoras, não tem tantas opções. Isso é um programa de rádio. O podcast, ele tem inspirações no formato do programa de rádio, mas por ele ficar hospedado offline também, você pode ouvir o podcast, não importa a hora, ele é lançado em um horário, mas você escuta em qualquer horário aquele podcast. Então essa demanda de você poder escolher aonde você vai ouvir, o horário que você vai ouvir, o assunto que você vai ouvir, porque diferente de programas de rádio, podcast existem milhares, então existe de todo tema, de tudo quanto é tipo, feito por todo tipo de pessoa. Então a maior vantagem do podcast referente ao programa de rádio é porque você escolhe, você domina ali como, onde, quando você quer ouvir o podcast. Essa é uma vantagem imbatível. Por isso o podcast cresceu tanto assim. E o podcast, ele tem algumas semelhanças com os programas de rádio. Semelhanças que não são à toa, foram inspirados, né? São inspirações em programas de rádio. Geralmente todo podcast inicia com uma vinheta. Assim como o programa de rádio tem aquelas vinhetinhas de rádio, o podcast ele também tem as vinhetas de rádio. Um podcast precisa de locutores, um ou mais de locutor. Ele não é só música. O podcast tem que ter ali o locutor. E no podcast, assim como no programa de rádio, ele vai sempre referir a pessoa do outro lado ao interlocutor como ouvinte. Então no podcast, assim como no programa de rádio, o radialista fala lá, bom dia minhas ouvintes, meus ouvintes. No podcast é a mesma coisa. Quando se refere ali ao público, né, a quem está assistindo, ele se refere como ouvinte ao interlocutor ali daquele podcast. Então essas semelhanças
elas são inspiradas no programa de rádio mesmo. A vinheta, a musiquinha de fundo, as musiquinhas de intervalo, sempre tem em um programa de rádio, e a maioria dos podcasts tem também. Então, muitas das coisas do podcast é a essência dos programas de rádio, que surgiu há muito mais tempo do que podcast. Podcast é uma mídia relativamente nova. Os podcasts surgiram em 2004. O programa de rádio surgiu lá atrás mesmo. Então, o podcast aí tem muita referência. Por ser uma mídia relativamente nova, ela não é tão popularizada ainda. Ela já cresceu bastante, né? Aqui no Brasil está começando a crescer ainda mais. E surgiu em 2004, é um bebê. 2004 tem o quê? Para 20, 16 anos, quase a idade de vocês. Alguns aí tem quase isso. Então é uma mídia aí que nasceu quase que junto com vocês. Então são bebês, assim como vocês. E ela é muito útil em vários momentos. Por quê? Porque a vantagem do podcast é você poder ouvir em qualquer momento. Então você bota o celular aí tocando podcast, você bota enquanto você vai lá lavar uma louça pro papai e pra mamãe. Enquanto você está ali arrumando casa, você está ouvindo podcast. Enquanto você está ali deitado mesmo, sentado, sem nada para fazer, ocioso, vai ouvir um podcast. Está viajando de carro, vai ouvir um podcast. Tá tomando banho, bota um podcast para tocar. Porque o podcast, ele é uma mídia, tem a opção de você fazer tudo isso ouvindo música, claro, mas o podcast, ele tem um entretenimento também. Porque existem vários tipos de podcasts engraçados, de humor, de filme, de variedade. A gente vai falar disso agorinha. Então, ela é muito útil porque você bota ali no celularzinho, bota no fone de ouvido ou bota para tocar em som ambiente e vai fazer suas coisas. Diferente de uma série, de um filme, que você tem que parar, sentar na frente e assistir, o podcast não. Outra das maiores vantagens do podcast é isso. Você deixa tocando e vai lá fazer suas coisas e tá ouvindo, e tá prestando atenção, e tá aprendendo, e tá se entretendo. Não tem aquela obrigação de você ter que parar, sentar e assistir como um filme, como uma série, como um desenho, etc. Então é uma mídia muito útil, até para estudar. Você tá ali lavando louça, tá escutando. Você tá ali deitado e tá escutando. Você tá ali correndo pela casa, mas tá escutando também. Então ele é muito útil em vários momentos e a gente vai falar ainda mais dessas utilidades. Como e onde ouvir? Professor, aonde eu acho um podcast? O podcast, pessoal, hoje em dia, eles são hospedados em vários lugares. Existem vários sites e aplicativos para se ouvir podcast. Eu vou falar alguns para vocês que são bons, seguros e com muita variedade. O primeiro deles é pelo aplicativo Spotify. O Spotify, ele é um aplicativo de música e também podcast. Ele é gratuito, tem a versão paga sem anúncios, mas gratuito também tem ali como utilizar. Então, na aba do Spotify, você escreve podcast, vai aparecer ali a categoria e dentro vai ter dezenas, milhares de podcasts. Vocês vão lendo ali os temas e acham um tema interessante e escuta. Geralmente, quando você escuta um canal que é interessante, acha um canal de um podcast, escuta, gostou ali dos locutores, gostou do tema, você pode seguir ali aquele canal, assim como no YouTube, mesma coisa que funciona no YouTube. E aí sempre que aquele canal postar mais vídeos, você vai ouvindo ali podcasts daquela mesma galera. Então, no Spotify você encontra podcast também. Existe um aplicativo nos smartphones chamado Podcast Addict. É um aplicativo onde você baixa. Lá você vai ter as categorias de podcasts: humor, cultura geek, filmes, informação, história, biologia, ciências. Você vai achar ali várias galeras que fazem podcast, escuta um podcast e acha ali o que te interessa. O Podcast Addict também é um aplicativo muito bom. Outro aplicativo para vocês acharem podcasts é no Google Podcasts. No Google funciona da mesma forma, você vai entrar lá, vai ter categorias. Se você já conhece um canal, eu conheço uma galera muito boa em podcast, um canal muito bom, eu quero procurar eles, você digita lá. Se você é novo no mundo dos podcasts, quer conhecer aí canais novos, você vai lá no Google, vai pelas categorias do seu interesse. Quero ouvir sobre jogos, quero ouvir sobre filmes, quero ouvir sobre
ciência, sobre planetas. Então você coloca lá o tema e acha ali uma variedade de podcasts naquele tema. Outro aplicativo é o Castbox. Castbox também é um aplicativo que segue a mesma linha do Podcast Addict. A interface dele é até parecida e é a mesma coisa. Você entra lá, se você já tem uma galera que você quer ouvir específica, você escreve, senão você vai pelos temas e encontra. E no clássico YouTube também tem podcasts. Você colocar lá podcast no YouTube, vai ter vários. Coloca lá o tema. Então, tem muito podcast hospedado no YouTube também. Às vezes, o podcast não, ele não trabalha com imagem. Ele é só áudio. Mas aí bota lá no YouTube, fica só uma imagem de fundo e você vai só escutando. Porque o YouTube precisa que tenha alguma imagem, não necessariamente um vídeo. Então, se tiver uma foto ali de capa, rola ali o podcast, você escuta o podcast normalmente. Então, esses 1, 2, 3, 4, 5 são os 5 melhores lugares para vocês procurarem e ouvirem podcasts. São lugares seguros, são lugares fáceis, interface fácil de procurar. Os tipos de podcasts. Os podcasts, pessoal, eles têm alguns tipos também, alguns padrões de podcasts, de ouvir ou de fazer também. Entre os padrões de podcast, existem os podcasts de bate-papo, onde pessoas ali se reúnem, não necessariamente presencialmente, dá para gravar online, e debatem, fazem mesa redonda sobre um determinado assunto. Por exemplo, podcast para discutir o filme Liga da Justiça. Então, tem lá algumas pessoas convidadas, uma pessoa ou mais, e essas pessoas vão conversar como uma roda de amigos, vão bater um papo ali sobre o filme. Falar, o Capitão América é Marvel, tô falando Liga da Justiça, né? O Batman não tá muito bom nesse filme, mas em compensação a Mulher Maravilha que salva o filme e o personagem. Aí você procura lá sobre um desenho que você gosta, sobre um jogo que você gosta, sobre um artista. Então esse formato bate-papo, são pessoas discutindo, e aí você vai ouvindo na sua casa, você vai concordando ou não com a opinião daquela galera ali, mas é bem interessante ouvir pessoas falando sobre assuntos que vocês se interessam. Então, bate-papo é um estilo de podcast. Informativo/educativo. Os podcasts informativos ou educativos, eles servem para informar ou ensinar algum assunto. Então tá estudando aí sobre os planetas, a origem do universo. Escuta ali um podcast sobre a origem do universo. E aí nesse podcast vai ter informações, a pessoa vai explicar. Por exemplo, existem milhares de podcasts sobre o Covid, sobre a pandemia, onde as pessoas informam, explicam, ensinam sobre Covid, etc. Então existem podcasts que vocês escutam e estudam ao mesmo tempo, vão ganhando ali aprendizado, vão entrando informações novas. Então é um estilo de podcast. Podcast storytelling. O podcast storytelling são podcasts contando uma história, onde essas histórias podem ser reais ou ficção. Então eu vou ouvir um podcast ali com uma história de suspense, um podcast ali com uma história de comédia, um podcast com drama, um podcast policial. Então são os storytelling. Nesse tipo de podcast, a pessoa ou as pessoas contam alguma história ali. Tem um podcast estilo entrevista, aonde a pessoa recebe ali um convidado, alguém famoso ou não, e aí essa pessoa entrevista mesmo, no sistema entrevista normal, só que está no formato de áudio, que é no formato podcast. Então, tem muito podcast de entrevista, com talvez pessoas que vocês se interessem, pessoas engraçadas, pessoas interessantes, youtubers, e por aí vai. E o podcast dissertativo, que é quando o narrador está ali dissertando sobre alguma coisa, sobre algo ou alguma coisa, é dissertativo. E o podcast, ele não tem que ser ou bate-papo, ou informativo, educativo, ou storyline, ou entrevista, ou dissertativo. Ele pode ter vários desses elementos, ele pode misturar elementos, ele pode ter um momento de bate-papo, depois um momento de entrevista, depois um momento informativo, e terminar ali dissertando sobre alguma coisa. Então, esses são temas de podcasts, eles podem ser de um tema só, um podcast pode ser só de bate-papo, só de entrevista, só de storytelling, mas também pode misturar essas categorias.
Então, são os padrões aí de podcast. Para se criar um podcast, nós vamos falar muito disso com vocês ao longo aí dos próximos dias, não só eu, quanto os outros professores, até para auxiliar vocês na criação do podcast de vocês. Porém, basicamente, um começo é esse passo aqui. Um podcast precisa de um autor. O que é o autor? É quem vai produzir o podcast. O podcast ele não sai ali do nada. Ele não surge ali sem alguém, sem um autor por trás. Então, o podcast precisa de um autor, que no caso serão vocês que vão produzir o podcast. No podcast é necessário definir um público-alvo. Esse público-alvo, pessoal, ele pode ser por idade, pode ser por interesse, etc. Para quem que eu estou fazendo um podcast? Eu estou fazendo um podcast para crianças, eu estou fazendo um podcast para adolescentes, eu estou fazendo um podcast para pessoas que têm interesse em comum. Então, estou fazendo um podcast para fãs de desenho animado, estou fazendo um podcast para fãs da Marvel, para fãs da DC, eu estou fazendo um podcast para os meus colegas de sala. Então, definir um potencial público-alvo para saber, para você dar um rumo ali pro seu podcast. Se você está fazendo um podcast para os fãs da Marvel, você não vai ficar falando mal da Marvel e falando da DC, enfim, tentando fugir ali do seu público-alvo. Então, definir e pensar assim, para quem é o meu podcast? Meu podcast é para crianças, meu podcast é para os colegas, meu podcast é para todo mundo que gosta de YouTube, para todo mundo que gosta de jogar Among Us. Então, definir, pensar quem é o público-alvo de vocês vai ajudar um caminho. O podcast precisa de um tema e tópicos que serão discutidos. Não dá para falar assim, eu quero fazer um podcast, ligar o gravador e falar sem freios. Então precisa ter um tema, e dentro do tema você precisa definir tópicos que vão ser trabalhados no tema. Por exemplo, no nosso caso, o tema geral do projeto é autoestima, mas que dentro de autoestima existem vários tópicos, várias coisas que podem ser abordadas. Então definir o que eu vou falar dentro da autoestima. Autoestima tem tema geral, mas é muito amplo. Mas eu vou falar o quê? Vou falar dos padrões de beleza que a mídia emprega, vou falar sobre a autoestima do dia a dia, eu vou falar da autoestima nas redes sociais. Então vocês vão escolher tópicos e vão discutir. Tem que ter um tema geral. O tema do podcast é esse, e decidir quais são os subtemas que serão tratados no podcast. Linguagem, a linguagem do seu podcast. O que é a linguagem do podcast? Ela vem depois de você definir o potencial público-alvo. No podcast você não precisa ser tão formal, a não ser que o seu público-alvo seja formal, então você não precisa falar igual robozinho, você não pode falar igual robozinho, porque a outra pessoa está te escutando, então a voz é o que vai conquistar ali, a voz e o conteúdo, não a voz, o timbre da voz, mas a forma que está falando e o conteúdo é o que vai conquistar outra pessoa, porque a pessoa que está ouvindo, o ouvinte, não está vendo nada relacionado, ele está só ouvindo, está só no imaginário. Então uma linguagem natural, não precisa falar igual robozinho. Se você está fazendo um podcast para criança, você vai usar uma linguagem que as crianças vão entender. Se você está fazendo um podcast para adultos sobre um tema que você domina, você vai usar uma linguagem mais científica. Então, a linguagem é importante porque é como você vai falar, e ela vem logo depois de você definir público-alvo, para quem você vai falar. E aqueles padrões, evitar gírias, evitar totalmente palavrões, e não falar roboticamente, falar uma forma mais natural, porque o ouvinte gosta de ouvir quando a voz está mais natural, e não quando ela está travada, robotificada. Criação de um roteiro. Antes de gravar o podcast, você tem que ter um roteiro. O que você vai falar? Em qual momento você vai falar? Então você faz um roteiro. No começo, eu vou falar sobre isso, vou fazer uma introdução. Depois eu vou falar sobre isso. Depois sobre isso. E vou finalizar com esse pensamento, com essa parte. Então o roteiro, ele é essencial no podcast, que é você definir ali o começo, o meio e o fim, e o que você vai tratar em cada momento. Não só para entrevistas, podcast de entrevistas, mas qualquer podcast que você fizer vai ter que ter um roteiro. Gravação de voz e edição. Depois que você criou o roteiro, escreveu e tudo mais, você tem que gravar esse podcast, no áudio, e você tem que também fazer alguma edição. O que é edição? É botar uma vinheta, uma musiquinha no começo,
é botar uma música de fundo, um background de fundo, é você colocar, se achar que é necessário, sons animados, sons ambientes, e então, depois que você grava, você faz a gravação de voz e a edição, e nós vamos ajudar vocês em todas essas partes, tá? Todas essas partes aqui vocês não irão fazer sozinhos. Vocês terão aí todos os professores do Fundamental 2 à disposição para ajudar vocês. Depois que você preparou, escreveu, produziu, gravou e editou seu podcast, você vai hospedá-lo. Para isso, nós vamos definir ainda em qual site esse podcast vai ser hospedado para que outras pessoas escutem o seu podcast. Para que nós possamos escutar, para que os colegas de vocês escutem e por aí vai. Então, basicamente, o passo a passo de um podcast é esse roteiro aqui. Vamos lá. Termos técnicos, alguns termos técnicos do podcast, para vocês já irem se familiarizando aí com esse universo. Vírgulas sonoras. Vírgulas sonoras, pessoal, são elementos sonoros de curta duração para preparar um assunto de cada episódio. Por exemplo, você está fazendo um podcast aí sobre princesas da Disney. E aí você tá falando ali sobre a Bela Adormecida. Aí terminou a Bela Adormecida, você vai falar de outro, mas antes de você começar um tema, você bota um sonzinho da Bela Adormecida ali, bota um áudiozinho ali, bota uma vinhetinha, alguma vírgula que vai ali quebrar, assim como o papel da vírgula, vai dar uma respiração para o outro tema. Então, tô fazendo um podcast, tá falando sobre jogadores de futebol. Você foi lá e falou do Neymar. Aí bota um sonzinho do Neymar, bota o Galvão falando aí, narrando um gol do Neymar, rapidinho, tá? São sons rápidos para você introduzir um outro tema. Então as vírgulas sonoras, elas servem para não ficar só na voz, na voz, na voz, e aí ter alguns efeitos de áudio. Trilha sonora, são as músicas usadas para fazer o acabamento da locução. Loucuração, escrevi errado, não é loucuração, é locução. Então são as músicas que você coloca no começo para tocar no final ou em algum momento. Então a música, a trilha sonora do podcast é chamado trilha. Aí pela trilha também a gente tem o BG, que é o background. Background é a trilha que abaixa de volume e vira fundo para a locução. Então enquanto você está falando ali, tá tocando um background de fundo, que é uma musiquinha instrumental, baixinha, só para dar um clima junto com a voz. Vocês já devem ter ouvido um programa de rádio, e aí geralmente fica uma musiquinha de fundo. Ela não pode ser muito alta, né? Ela não pode ser superior à voz, ela não pode atrapalhar ali a voz. Ela é só um background para dar ali um clima, dar alguma coisa ali, um tchan para a narração. E ambiência. Ambiência são elementos sonoros para retratar o ambiente, mais usado em podcasts de storytelling. Então a ambiência tá lá narrando uma história e fala assim: era uma vez na cidade, e aí tá lá o barulho de cidade no fundo. E aí o fulano foi passear na fazenda e coloca barulho de fazenda. De repente caiu um trovão, faz barulho do trovão caindo. Coloca o barulho do trovão caindo. Então ambiência são sons ambientes. Porque diferente de um filme ou de uma série, a pessoa está trabalhando com a imaginação. Então ela está ouvindo a narração, ela está ouvindo a voz e está imaginando ali na cabeça dela. Então esta é uma ambiência. Pessoal, softwares básicos para a criação de podcast. Basicamente, precisa ter um gravador de voz, e aí você faz isso com o celular. E um programa para edição é o Audacity. Porém, irei debater isso com vocês nas lives, como que nós vamos fazer. Porque tem aplicativos que eu fiquei sabendo agora há pouco, eu ainda vou pesquisar esses aplicativos que fazem esse trabalho, de você gravar a voz, você já consegue editar por lá mesmo. Então, o Audacity, ele é um programa de computador, onde você edita a sua voz, coloca efeitos, coloca música. Talvez usaremos o Audacity, porém, se o aplicativo que eu estou olhando for melhor, eu vou passar para vocês. E aí nesse aplicativo você já grava ali, você faz seu roteiro e tudo, você já grava ali seu podcast. Terminou de gravar no próprio aplicativo, você já vai colocar os efeitos, você já vai cortar. Então tem um aplicativo que faz tudo isso, eu vou verificar e passo para vocês. Então aguardem essas informações. E mais uma vez, não desesperem,
porque vocês não irão fazer tudo isso sozinho. Vocês vão ter aí um tempo, né? Vocês ou já tiveram um calendário, ou vão receber o calendário até que data, e vão ter um tempo para fazer tudo isso tranquilamente, ok? Então, não entre em pânico, pelo contrário, vai ser muito legal, muito divertido, muito fácil. Pessoal, para hoje era isso que eu queria passar para vocês. Vamos falar muito mais aí de podcast aí ao longo dos dias. Qualquer dúvida vocês podem me procurar, ou qualquer professor do Fundamental 2. Todos vão estar aptos e dispostos para ajudar vocês aí nesse projeto, que vai ser muito legal, e eu queria muito contar com o máximo da participação de vocês para a gente fechar um ano aí com um projeto incrível. E uma tarefinha de casa, né? Essencial, não pode faltar. O que vocês vão ter para casa? Escolher e escutar algum podcast nas plataformas indicadas no vídeo. Eu falei ali várias plataformas onde vocês encontram podcast. Escolha alguma delas e vão procurar algum podcast. Vocês vão ouvir esse podcast, pode ser do tema que for, e após escutar, vocês vão fazer um resumo escrito do que vocês ouviram. Ouvi um podcast sobre vilãs dos filmes de ação. Neste podcast falou sobre isso, sobre a Malévola, tal. Faz um resumo do que você ouviu, faça no caderno, fotografem e postem no Google Classroom um tópico de informática. Caso não tenha matéria de informática, aquelas mesmas orientações, pode ser feito em uma folha na disciplina de OPE ou alguma outra disciplina que vocês tenham folha. Façam cabeçalho com o nome completo do aluno. Vale nota, claro. Qualquer dúvida podem mandar mensagem no WhatsApp. Estou à disposição. Então escolhem um podcast aí legal, o tema que vocês quiserem. Escutem esse podcast. Façam um resuminho no papel. Tirem foto e me mostrem para saber o que vocês escutaram. Qualquer dúvida, pessoal, podem me procurar. Uma excelente semana para vocês. Vejo vocês aí na nossa live. Espero ver o máximo de alunos possível. Estou muito ansioso para encontrar com vocês online. E alguns alunos que estiverem presencial também. Enfim, já deve ter sido falado nos grupos, etc. Qualquer coisa, estou à disposição. Podem mandar mensagem, podem dar um grito aí, pode mandar um áudio, o que for. Um forte abraço, pessoal. Vejo vocês depois e tchau, tchau.